Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura, tá? A semana passada nós trabalhamos aqui alguns elementos da cultura, lembram que foi sobre a cultura erudita e a cultura popular e a cultura de massa, isso mesmo. E hoje, deixa eu baixar aqui já a tela do meu notebook um pouquinho para vocês já visualizar. Hoje vamos dar início a um novo conteúdo, que é justamente o conteúdo voltado para a cultura material e imaterial. Semana passada um conteúdo, essa semana um outro. Então, nós já estamos trabalhando dois conteúdos, né? Lembrando que esse vídeo, de forma mais detalhada, de forma mais pontual, o vídeo da semana que vem, mais uma sintetização do conteúdo e a revisão, não é isso? Então, é importante que para quem está chegando agora, vocês reverem os vídeos da semana passada, porque isso vai auxiliar justamente no processo da avaliação de vocês, né, pessoal? Vocês já sabem disso, então eu não preciso estar aqui repetindo para vocês, tranquilo? Então, já estou disponibilizando meu e-mail mais uma vez, tá? Pode estar mandando mensagem, o que vocês acharem das aulas, enfim. Os seus professores também podem estar encaminhando mensagem para eles, deixando à disposição para ajudar todos vocês, tá? De acordo com as suas respectivas escolas, com suas respectivas turmas, tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Lanço já essa mensagem para vocês, né? Que nenhuma dificuldade roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Por quê? Lembrem sempre disso. As dificuldades, elas sempre existirão. Isso é fato. E o conhecimento, ele não é material. O conhecimento é imaterial e ele está aqui. É o conhecimento que vai te colocar adiante dos seus planos de vida, dos seus objetivos e de suas convicções e ações, tá, pessoal? Então, não espere para amanhã, o que você pode estar fazendo justamente hoje. Isso é fato, não espere para amanhã. Às vezes é uma questão que você pode estar resolvendo hoje, vai deixar para amanhã, amanhã já é tarde. Então, são as conquistas, vocês já estão saindo, basicamente, fundamental menor, já estão sendo inseridos no ensino médio, e que, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Mantenham esperança, isso é fato. Lembrem, quando vocês estiverem na graduação, quero receber convite, sim, para a formatura de vocês, e que vocês são incríveis, que vocês são capazes, tá? Então, vamos lá para os materiais. Procure um local apropriado, né? Um local que não haja tanta interferência externa na casa de vocês, né? Que vocês sintam bem, confortáveis. Os materiais, vocês já sabem, né? Água, lápis, caneta, borracha, para fazer o processo de anotação de vocês, que eu tenho certeza que vocês fazem esse processo justamente para facilitar a aprendizagem de vocês quando forem fazer as atividades, tá? Professor, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje não é revisar. Revisar é semana que vem. É analisar e diferenciar as categorias de cultura de acordo com os elementos históricos e sociais, agregando uma ótica mediante uma observação dos aspectos locais. Então, perceba, a gente vai entender hoje, trabalhando sobre a cultura popular, erudita e massa. Hoje será cultura material e cultura imaterial. Mas, numa perspectiva geral, não. A gente vai trabalhar o que é cultura local, o que é cultura material e imaterial dentro do contexto de Itabaianinha. Vamos perceber de como uma cultura local, de como uma cultura imaterial, ela é relevante dentro de uma sociedade, né? Vocês vão entender que a praça de Olímpio Campos é um patrimônio material, não tombado, tá? Não tombado pela Unesco, pelo IFAM, mas é um patrimônio municipal, né? E é um ponto de referência, ele tem uma representação, ali tem uma história que está acerca, né, do próprio Olímpio Campos, que eu já citei aqui, não nesse projeto, mas no outro, né, Estudo em Casa, sobre quem foi Olímpio Campos, tá, pessoal? Então, é justamente isso, perceber os símbolos religiosos, como a Igreja Nossa Senhora da Conceição, né? E tantos outros monumentos históricos presentes em Itabaianinha, que é patrimônio material e imaterial, cultura material e imaterial. Então, vamos lá. Por que a importância
de estudar o conteúdo da aula de hoje, né? Porque é uma forma de apreciar e identificar a cultura presente no nosso dia a dia, além da cultura dos nossos antepassados, né? Saber um pouco como, por exemplo, a sociedade de Itabaianinha se formou por meio ali da aglomeração que se gerou em torno da Igreja Nossa Senhora da Conceição, né? O porquê da Praça Olímpio Campos, né? Como se formou, quem foi o Olímpio Campos. Isso daí é tudo, pessoal, questões ligadas aos nossos antepassados. A gente frequenta esses espaços, a gente passa por ali quase todos os dias por esses espaços e às vezes a gente passa despercebido sem saber, né, como ele se formou, quem foram os personagens envolvidos nessa construção, nesse desenvolvimento da cidade, tá? Então, desenvolvimento econômico, desenvolvimento histórico e, sobretudo, da memória, salvaguardar a memória dos nossos antepassados. Então, vamos lá, né? Veremos a partir de agora as definições de cultura material e imaterial e, em seguida, a representação delas dentro da sociedade contemporânea. Em primeiro lugar, eu quero diferenciar aqui. Cultura material é uma coisa. Patrimônio material é uma coisa. Tá? Existe essa diferença de cultura e patrimônio. Patrimônio, quase todos os monumentos públicos e particulares são patrimônios. São patrimônios reconhecidos a partir do momento que uma determinada instituição, né, de pesquisa e estudos, né, como o IPAM e a Unesco, por exemplo, faz o processo de tombamento. Aí se torna um patrimônio reconhecido por uma determinada empresa ou por uma determinada instituição de pesquisa de renome reconhecida nacionalmente e mundialmente, tá? E cultura não. A cultura ela não precisa ser necessariamente reconhecida por uma determinada instituição. Pelo contrário, o hábito, por exemplo, que tem em Sergipe, tá? Os blocos de ruas. É uma cultura? Mas é um patrimônio? Necessariamente não. É um patrimônio no sentido de que devemos preservar. Mas não é um patrimônio reconhecido por uma determinada instituição, mas é uma cultura imaterial. Tá? Então, já deixa claro isso para vocês. Então, vamos lá. A cultura material e imaterial representa os dois tipos de patrimônio cultural. Vejam, né? Então, dentro de patrimônio cultural, nós temos a cultura material e imaterial. Nem tudo que é patrimônio cultural, ele pode ser entendido como uma cultura, tá? E que juntos constituem a cultura de determinado grupo. Então, toda a cultura material e imaterial é, sim, ligado a um grupo social, um grupo de pessoas. A cultura material está associada aos elementos materiais. Isso é bem fácil, eu tenho certeza que vocês já sabem. E, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos. Por exemplo, obras de arte, igrejas. Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos. Por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de um determinado povo, ao mesmo tempo que promovem sua identidade. Então, vamos pegar aqui, professor, algo para ficar mais claro e mais entendido para vocês. Vamos lá. As cerâmicas de Itabaianinha. A cerâmica em si é algo palpável, não é isso? É algo concreto que você pode pegar, não é isso? Os blocos, as telhas, né? Ali, a matéria-prima é algo que você pode pegar. Ali, de certo modo, é uma cultura material. Mas o modo de fazer, né? Que foi passado de geração em geração, os saberes que giram em torno de como fazer, quais são os elementos e tudo, ali é uma cultura imaterial. Então, a gente consegue perceber um produto, um determinado objeto, contendo uma cultura material e uma cultura imaterial, tá? Outro exemplo que eu vou trazer para vocês. A Igreja Nossa Senhora da Conceição é um patrimônio material, porque você consegue apalpar ela, você consegue pegar, né? Mas a questão das músicas religiosas que é tocada dentro dos espaços religiosos. E aí, pessoal? Ela é material ou imaterial? É um patrimônio imaterial, porque você não pode pegar. Vocês conseguem perceber que através de um único objeto, vocês conseguem ter duas visões. Pode se classificar como cultura material e cultura imaterial. Nossa cultura, né? Agora, um pouco sobre a formação da nossa cultura.
Nossa cultura é influenciada pela herança de nossos índios nativos, por nossos colonizadores portugueses e também pela tão presente cultura africana que vinha da África, trazida tão sofrida no compartimento de um navio negreiro. Vamos ao Maracanã, usamos sapatos e comemos uma boa feijoada. Por que essa frase? Porque essa frase vem trazer para a gente o processo de influência e o processo de miscigenação que se deu à história do Brasil. E é esse processo de miscigenação que, devido a isso, estamos estudando hoje sobre cultura material e cultura imaterial. Então, por exemplo, por que os sapatos? Porque os sapatos não é uma cultura material, você consegue pegar o sapato, mas não é uma cultura dos nativos. Os nativos não usavam, os africanos não usavam. Era uma cultura, era uma prática recorrente dos povos portugueses. Tá? Então, vejamos, vamos ao Maracanã. O Maracanã, se a gente for parar para observar, o futebol não é de origem brasileira. Entende? É resultado também dos grupos étnicos africanos, né? Como também dos povos europeus. A feijoada é puramente africana, né? Que, porém, né, que passa por um processo aí de mistura, enfim, tudo mais um processo, e hoje temos aí uma feijoada afro, metade Brasil. Entende? Então, é esses elementos e outros que contribuiu para que os historiadores, antropólogos, sociólogos distinguissem o que era uma cultura material e o que é uma cultura imaterial. Então, a cultura material, tá? A cultura material nada mais é do que a importância que determinados objetos possuem para determinado povo e sua cultura. Então, não é apenas, por exemplo, aqui está uma caneta, um exemplo. Não é apenas uma caneta. É a questão qual é a representação dessa caneta para um determinado grupo. O que ela representa? O que ela expressa? É a ideia de pertencimento que o grupo desperta por aquela caneta. Vamos pensar que essa caneta ela foi passada de geração em geração, né? Pelo meu bisavô, passou para minha avó, passou para o meu pai e hoje está comigo. Automaticamente passarei para a próxima geração. A ideia é essa, é a narrativa, é a história que compõe essa caneta, não é apenas um simples objeto. Aqui eu posso definir como uma cultura de um determinado povo, uma cultura de um determinado tempo que perpassa outros tempos e tem um significado, uma representação, uma simbologia. É também através da cultura material que se ajuda a criar uma identidade comum. Então, por exemplo, a gente sabe que o Nordeste, ele é conhecido sobretudo, no período festivo, né, sobre os blocos de carnavais, não é isso? Isso é uma cultura comum, porque carnaval ocorre na Bahia, ocorre Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, São Luís, enfim, aliás, São Luís não, Maranhão, né? Maranhão e todos os outros estados do Nordeste. É uma cultura em comum, mas o modo de como ocorre se difere um do outro. Se você for, por exemplo, para Salvador, os blocos eles são mais agitados, não tem tanto a presença do frevo. Se for para Recife e Pernambuco, vocês vão perceber que o frevo é bem mais constante, tá? E já Sergipe não, são as festas abertas que dentro do período carnavalesco. O carnaval, professor, é uma cultura material ou imaterial? Uma cultura imaterial. Você não consegue pegar o carnaval. Você consegue aproveitar o momento, você consegue apreciar, visualizar as ações dos sujeitos ali, em convivência, em coletividade, mas você, de fato, não consegue pegar. Então, é uma cultura imaterial. Portanto, trazendo essa ideia para Itabaianinha, recentemente Itabaianinha ganhou o título, né? Foi reconhecido como um patrimônio, saiu de uma cultura, repare, vejam, saiu de uma cultura imaterial e foi para um patrimônio imaterial. E hoje, o carnaval de Itabaianinha é uma cultura imaterial, tá? Então, cada objeto produzido tem um texto específico e faz parte de uma determinada época da história de um país. A cultura material se aplica a quase toda a produção humana. Então, tudo que foi feito
pela produção humana é basicamente entendido, sim, como uma cultura material, tá? Então, um chapéu de couro que foi produzido lá pelo meu avô, que hoje ainda pertence na família, é uma cultura material, tá? Então, fotografia sempre traz uma mensagem, um conhecimento. Aí aqui eu trouxe, como falei para vocês, sempre focando na questão local, na questão regional de Sergipe. Aqui o barco de fogo. Não sei se vocês já ouviram falar. No período junino, em Estância, ocorre, tá, pessoal? O barco de fogo em Estância, uma festa muito popular, conhecida não somente no Nordeste, mas também, inclusive no Brasil, já foi até motivos de reportagem de jornais, enfim. Então, o barco, não estou falando da festa que gira em torno do barco, estou falando do barco. O barco, ele é sim um patrimônio material de Estância. É uma cultura comum? Não, porque é uma prática somente de Estância. É uma prática somente de Estância e apreciada por outras cidades circunvizinhas, tá? Então, vocês conseguem perceber isso, pessoal, diferenciar? O barco é uma cultura material. Agora, o modo, o saber, né, que é feito o barco, é uma cultura imaterial. O barco ele é cultura material e, ao mesmo tempo, é uma cultura imaterial e, ao mesmo tempo, é um patrimônio imaterial. Aí tem que saber distinguir ponto a ponto. Aqui, pessoal, né, esses monumentos ficam lá na cidade de Aracaju, ali na rua, de frente à Praça Fausto Cardoso, né, de frente ao Palácio lá, Olímpio Campos, tá? Esses monumentos, que é um patrimônio material, representa as diversas manifestações culturais de Sergipe. Cada monumento desse representa uma cultura que ocorre em Sergipe. Aqui nós temos esse daqui de branco, pessoal. Isso aqui, ó. Aqui representando a cultura de Lagarto, a região Lagarto, né? Que é a dança do parafuso. Temos o reizado, temos o lambe sujo, tem a cultura indígena. Então, tudo isso representa, e mais coisas, representa a cultura sergipana. Esses monumentos são cultura material, tá? São patrimônio material. Agora, as festas que eles simbolizam, que eles retratam, por exemplo, o lambe sujo, né? A dança do parafuso, como vocês vão ver, são culturas imateriais. Os artefatos, os artesanatos, que nossa região também é rica nesse sentido, tá? Os artesanatos, o produto final é uma cultura material. O saber que gira em torno dele, como fazer, tudo certinho, essas coisas, todo o preparo, é um saber que foi perpassado ao longo do tempo e que hoje é reproduzido por outras pessoas e para as próximas gerações. Isso aí é uma cultura imaterial, mas o produto mesmo, o próprio artesanato, ele é um produto material. Então, vamos lá para a cultura imaterial. Todo povo possui um patrimônio. Isso é fato, viu, pessoal? Isso é muito importante. Todo povo possui um patrimônio que vai além do material. Eita, perdão, peço desculpa, pessoal. Saiu aqui. Pronto. Todo povo possui um patrimônio que vai além do material, de objetos. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial, ou seja, cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. A transição dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição, sobretudo a oralidade. Os maiores exemplos da cultura material no Brasil são o folclore e a capoeira. Não significa que os que eu mencionei aqui não são. Aqui, pessoal, a dança do parafuso, que ocorre na cidade de Lagarto, é um patrimônio do município. E aqui do outro lado, essa aqui, pessoal, todos pintados de preto, é uma manifestação cultural que ocorre na cidade de Laranjeira anualmente, onde todos os participantes, né, em torno de rituais e tudo mais, batucadas, né, participam aí, eles se meram de uma tinta específica, e as pessoas que estão assistindo, eles têm que participar, se não participar, eles melam, enfim, né, e aí vai. É uma cultura deles, é uma cultura deles. É uma cultura, uma identidade comum de Sergipe, não, porque aqui é uma característica específica de Lagarto, aqui é uma característica específica de Laranjeiras, tá? Aí agora aqui vamos, pessoal, para a nossa atividade, né? É um assunto bem prático
de ser entendido, cultura material. Pela lógica, na linguagem mais popular, mais simplista, melhor dizendo. Cultura material. É tudo aquilo que é palpável. Tudo aquilo que é produzido pelo homem e que tem uma representação, uma simbologia, uma história. Tá? Um conhecimento que foi produzido em determinado momento. Então, por exemplo, em Itabaianinha, a gente tem a Fazenda Trindade. A Fazenda Trindade é uma cultura material, tá? É um patrimônio material de Itabaianinha. Além da igreja, tem também, além da praça, as escolas, tá? Os espaços públicos, os órgãos públicos são cultura material do município. E cabe a nós, enquanto sujeito, enquanto cidadão, preservá-los, tá? Porque eles salvaguardam a história dos nossos antepassados. Você já imaginou viver em uma sociedade onde você não sabe a sua própria história, onde você não sabe como a sociedade surgiu, onde você não sabe como se deu e como se desenvolveu? Então, por isso é importante se entender aqui, trabalhar sociedade e cultura e a sua relação. Então, para melhor compreender do que é patrimônio cultural e a sua importância na sociedade contemporânea, se faz necessária a compreensão da concepção atual de cultura. Sendo assim, é correto afirmar. Quero saber o que é cultura. Então, eu vou colocar aqui, pessoal. Vou pedir aqui rapidinho para eu colocar o ponteiro, que eu vou responder aqui juntamente com vocês, tá? Para ficar mais claro, deixa eu mudar aqui um pouquinho de cor. Porque aí vocês... Quero ver se vocês entenderam o conteúdo, pessoal. Então, vamos lá, né? Aqui a questão está pedindo a definição de cultura. A cultura se restringe à erudição, a alto grau de informação e conhecimento dos clássicos da arte. As diversas manifestações da cultura popular não podem ser consideradas culturas. Aí vocês vão me dizer, né, pessoal? Segundo o conceito antropológico, cultura é o elemento identificador das sociedades humanas e engloba linguagem, formas de cultivo da terra, ferramentas, armas, festas, artes, adornos, padrões de comportamento, crenças, religiões, conhecimento, lendas, culinária, costumes, direito, o saber e o saber fazer, canções e outros. E aí, pessoal? Primeiro, né, vamos eliminar. Aqui não é, tá? Cultura se restringe à erudição? Não, pelo contrário. É erudição, a cultura popular, a cultura de massa, a cultura material e imaterial. As diversas manifestações culturais populares não podem ser consideradas, com certeza. Aqui nós uma frase no sentido de que tenta menosprezar a cultura popular. E C. A cultura, em sua concepção mais ampla, não engloba a linguagem, pelo contrário. Muitos saberes, como a cultura do candomblé e outros, foi perpassado por meio da linguagem, das crenças e das artes. Então, essa opção aqui está errada. Quem marcou a letra D, parabéns, pessoal. Verdadeiro, né? Segundo o conceito antropológico. Então, baseado aos estudos da antropologia. Então, tudo certinho. Quem acertou, parabéns, pessoal. Muito bem. E agora vamos aqui para a nossa segunda questão. A palavra patrimônio tem origem no direito romano. Patrimônio, conjunto de bens de uma pessoa. Atualmente, a expressão patrimônio cultural também compreende um significado mais amplo, que pode ser identificado como: quero saber a definição aqui sobre patrimônio cultural. Lá foi sobre cultura. As obras dos artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, as criações anônimas, o conjunto dos valores de uma sociedade e todas as especificidades de uma cultura, como a maneira de um povo trabalhar, construir, festejar, enfim, sua maneira de viver. O caráter de excepcionalidade estética de uma edificação. A ligação de um bem cultural a um fato memorável da história. A identificação de um bem como um monumento único. E aí, pessoal? E aí, um patrimônio. Quer saber o que é um patrimônio? Então, a expressão patrimônio cultural. Então, vamos lá. A identificação de um bem como um monumento único? Não necessariamente. Às vezes ele é coletivo, o bem. A ligação de um bem cultural a um fato memorável da história? Não necessariamente. Então, a gente já vai riscar essas duas, porque não é, né? E o caráter excepcional estética da erudição, isso da edificação, isso aqui é da cultura erudita. E quem marcou a letra A, parabéns. Muito bem, pessoal. Estou gostando muito de ver, tá? Lembrem da seguinte frase:
Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Use a vida com consciência. As escolhas que vêm, né? Coisas boas, coisas ruins, são resultado de nossas escolhas. Estamos num período pandêmico, lembrem sempre, né, da nossa consciência, do nosso papel enquanto cidadão. Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês na próxima aula, tá bom, galera? Valeu!